82. Viver em outro mundo. Capítulo 627. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Efetuar essa formação não era fácil. Mesmo o exército mais disciplinado do mundo ainda teria problemas em executá-lo. Afinal, ideias não podem ser facilmente transferidas para comandos e movimentos. Portanto, qualquer formação precisaria ser pensada e exercida apropriadamente antes de ser executada no campo de batalha. Formações como a formação cúbica, formação de redemoinho, formação cônica e outras têm sido exercida pelos homens-peixe por muitos e muitos anos. No entanto, a situação de Zhao-Ai era bastante especial. O que ele comandou eram mortos-vivos, o que funcionou basicamente como blocos. O que você queria que eles fizessem seria feita por eles. Magos negros podem ter problemas em fazer isso, mas Zhao-Ai tinha espaço para apoiá-lo. Ele se tornou um comandante perfeito para um exército funcional perfeito com todos esses pontos no local. Assim que Megan terminou de descrever sua formação e queria que ele a implementasse, Zhao-Ai imediatamente organizou seu exército para executar a formação. Logo, o exército inteiro parecia com um grande escorpião contra um grande cubo de Rubik. Ilak estava atualmente no núcleo do cubo. Quando ele viu os mortos-vivos indo contra seu exército, sua expressão não pôde deixar de ficar pesada. Ele imediatamente emitiu um comando, fazendo o cubo rotacionar constantemente. Mas neste momento, Ilak de repente descobriu que a formação da equipe oposta tinha mudado. O exército central permaneceu parado quando duas alas de repente saíram da formação dos mortos-vivos. Após testemunhar essa visão, o rosto de Ilak mudou. Ele não esperava que a outra equipe tivesse a habilidade de comandar mortos-vivos a este grau. Ilak imediatamente disse: enfrente o inimigo com uma formação cônica, se certifique de defender contra aquelas duas alas externas. Ilak estava atualmente dentro de uma concha gigante coberta por numerosos espinhos, como se fosse um grande ouriço do mar. Mas a concha era transparente enquanto não havia nenhuma água dentro, evidentemente devido à conta do dragão do mar. Haviam algumas mobílias dentro também, tornando o centro do comando de Ilak. Junto com sua ordem, o cubo imediatamente mudou sua forma. A frente do cubo que estava rodando lentamente começou a se estender à frente e ir direto na direção do exército central de Zhao-Ai. Contudo, as alas esquerda e direita não cederam. Eles mantiveram o ataque inimigo com bastante sucesso. No entanto, Ilak estava completamente inconsciente que o exército traseiro de Zhao-Ai, a cauda do escorpião, tinha começado a atacar de cima. Na guerra entre homens-peixe, muitas poucas tropas escolhem ficar perto da superfície do mar em vista de atacar o inimigo. Isso se deve porque aquela posição os expõe a ataques de bestas mágicas aéreas. E desde que eles estavam acostumados ao fundo do mar, seus olhos não seriam capazes de sobreviver à claridade. Se eles se aproximarem da superfície, isso pode machucar seus olhos, os cegando no processo. Portanto, não era comum para qualquer homem-peixe atacar de cima. Foi por causa disso que Ilak conseguiu comer uma grande perda. Assim que sua formação cônica começou, Megan se virou para Zhao-Ai e disse: irmão mais velho Ai, use as alas para fazer duas formações cônicas e faça-os romper sua defesa. Zhao-Ai assentiu e então fez os mortos-vivos se moverem de acordo com o método de Megan. Ilak olhou fixamente para o movimento de Zhao-Ai. Ao mesmo tempo, seus ouvidos também estavam abertos, ouvindo as mensagens da frente relacionado à situação atual. A expressão de Ilak não podia deixar de ficar pesada. Ele realmente não esperava que a capacidade da outra equipe ao comandar mortos-vivos atingisse tal grau. No seu encontro passado, ele pensou que a outra equipe só podia comandar seus mortos-vivos para correr e lutar. Ele não esperava que o Mago Negro fosse capaz de fazer uma formação como essa. Mesmo homens-peixe teriam um tempo difícil ao executar tal manobra, mas a outra equipe realmente tinha feito. No entanto, Ilak não pôde pensar sobre isso por muito tempo. A frente do seu exército finalmente tinha entrado em contato com a outra equipe. Quando sua formação cônica se chocou com a formação cônica da outra equipe, sangue imediatamente jorrou. Ao mesmo tempo,
As duas alas da equipe oposta também começaram a formar uma formação cônica enquanto ia na direção do exército do Dragão do Mar. Ilak imediatamente ordenou dois exércitos a fazer uma formação de redemoinho para encontrar as formações cônicas opostas. Mas sua reação ainda foi um pouco tarde, afinal, ele ainda estava focado no encontro com o exército central e não foi capaz de ver os exércitos laterais. Mas felizmente, embora tarde, seus exércitos laterais ainda conseguiram bloquear as formações cônicas que se aproximavam, o que fez o exército de Ilak cair completamente no modo defensivo. Pode-se dizer que a resposta de Ilak era correta, mesmo se ele estivesse atrasado no encontro com os exércitos laterais. Ele ainda conseguiu bloquear os dois, bem como o exército central de Zawai. Mas neste momento, a cauda do escorpião da formação de Megan chegou, descendo de cima e atacando o topo da formação cúbica de Ilak. As pessoas no topo descobriram a cauda muito tarde, então quando a mensagem foi enviada a Ilak, os comandantes da divisão do topo já haviam se encontrado com o exército que se aproximava. Mas desde que não havia nenhum comando unificado, o topo ainda não tinha feito uma formação cônica, eles apenas se encontraram com a cauda do escorpião como eles estavam. E sob o pedido de Megan, Zawai também transformou a cauda em uma formação cônica, agindo como uma broca quando se chocou com o centro da formação cúbica. Quando Ilak ouviu as notícias das formações do topo, ele sentiu que sua cabeça tinha sido atingida por um taco enquanto sua visão via estrelas. Mas já que ele era um general competente, ele imediatamente agiu. A esta altura, o inimigo já tinha rompido a primeira camada da formação. Então Ilak imediatamente enviou a mensagem para a segunda e terceira camada mudarem para um redemoinho e bloquear o ataque inimigo. Ilak era sortudo pelos subordinados daquelas camadas serem membros de tribos de guerra, então sua resposta foi muito rápida. Depois que a primeira camada foi rompida, a segunda e terceira camada também começou a rotacionar lentamente. Ilak sabia que como a primeira camada já havia sido rompida, a segunda camada também não seria capaz de bloquear a tempo. A formação de redemoinho era bastante forte, no entanto, também levaria tempo para ser estabelecida. Então Ilak planejava fazer a segunda camada aguentar por um tempo, bloqueando a cauda do escorpião apenas até a terceira camada da sua formação do redemoinho ficar completamente operacional. Zawai e os outros estavam dentro da baleia de escama laminada, prestando atenção à resposta da equipe oposta. Neste momento, Megan não pôde fazer nada além de suspirar e dizer, parece que eu só chego até este ponto. Eu não esperava que a equipe oposta teria tal resposta rápida. Mas a formação experimental ainda teve um bom resultado. No mínimo, nós provamos que seu poder de ataque é bastante forte. Zawai e as outras assentiram. Apenas deste embate, a equipe oposta já foi colocada em posição defensiva. Especialmente durante o ataque da cauda do escorpião, ele realmente tinha perfurado através de duas camadas da formação oposta. Foi realmente um resultado muito bom. Megan virou sua cabeça para Zawai e disse, irmão mais velho Ai, meu teste para o escorpião diabólico está feito. Você pode fazê-los recuar e fazer Litsi ter sua vez. Zawai sorriu fracamente e disse, tudo bem. Então ele acenou sua mão, fazendo os três exércitos estendidos recuar enquanto o exército central lentamente recuava. O rosto de Ilak ficou feio quando ele ouviu sobre o relatório. Embora o pessoal no topo tenha conseguido bloquear o ataque do oponente, as perdas que eles sofreram não foram pequenas. Ao mesmo tempo, ele também quase foi derrotado. Isso deixou Ilak muito nervoso. Neste momento, o exército do oponente de repente e lentamente recuou, fazendo Ilak olhar fixamente. Mas ele imediatamente ordenou todos os seus homens a manterem sua posição e não perseguir atrás do inimigo. Ele temia que esse poderia ser outro daqueles planos da equipe oposta. Então Ilak imediatamente fez sua formação cônica recuar. Após se retirar, Ilak imediatamente pesquisou cada divisão. Então ele computou suas perdas enquanto também prestava muita atenção às ações do grupo de Zawai. Ilak viu que no núcleo do inimigo também estava no meio da formação cúbica, assim como os homens peixe. No meio da formação estava uma única baleia de escama laminada. Mas essa baleia era muito diferente comparada aos outros mortos-vivos. Essa baleia de escama laminada não era composta de apenas pele e osso. Ilak lembrou que o Mago Negro estava dentro desta baleia de escama laminada.
Foi por isso que ele estava olhando para a formação cúbica por um longo tempo e não conseguiu encontrar nenhum outro lugar para a equipe oposta se esconder. E seria impossível para as sereias permitirem esse comandante ser exposto para o lado de fora. Então era natural para esse mago negro estar dentro da grande formação cúbica. A visão de Ilak focou no exterior da baleia de escama laminada comum. E neste momento, Zaué também estava fazendo o mesmo, focando sua visão na direção do grande ouriço no meio da formação da outra equipe. Sua visão humana aparentemente era capaz de perfurar na distância. Neste momento, a formação cúbica de Zaué tinha se recombinado. Zaué calculou suas perdas e descobriu que mais de 50.000 mortos-vivos tinha voltado para o espaço. Tal curto encontro realmente os fez perder tanto. Isso estava além do que Zaué esperava. No entanto, Zaué também descobriu que a outra equipe tinha perdido significativamente mais pessoas comparadas a ele. Deve-se saber que desde o começo do ataque até agora, somente uma hora havia se passado. E nesta uma hora, a outra equipe já tinha perdido dezenas de centenas de pessoas. Essa contagem de causalidade foi muito grande. Mas Zaué não se tornou misericordioso. Ele sabia que se seu coração ficasse suave, as perdas devidas a esta guerra aumentariam ainda mais. Então ele se virou para Litsi e disse: Litsi, sua vez. Como você quer atacar? Litsi sorriu levemente e disse: Eu também quero tentar uma formação. Eu dei a esta formação o nome de Demônio de Quatro Braços. Viver em outro mundo. Capítulo 628. Zaué disse: Demônio de Quatro Braços. Isso soa assustador. Me diga como você quer organizá-la. Litsi sorriu fracamente e disse: Irmão mais velho Ai, você consegue ver a fraqueza da formação cúbica da equipe oposta? Realmente tem um ponto fraco. Zaué respondeu: Ponto fraco? Qual ponto fraco? Como poderia algo que os homens peixe têm usado por tantos anos ter falhas? Então me diga, o que é? Litsi sorriu levemente, então ela acenou para a tela, aumentando a formação cúbica do dragão do mar. Depois de olhar para a formação, Litsi disse: Irmão mais velho Ai, olhe para isso. Embora a formação pareça muito segura e compacta, ainda tem uma lacuna. Quando essa formação faz um movimento, as bordas na costa quase sempre permanecem imóvel. Zaué sempre sentiu que havia algo de errado com essa formação, mas ele não foi capaz de saber a diferença. Mas agora que Litsi o lembrou, Zaué finalmente a viu. Embora a formação parecesse com um cubo Rubik, na verdade funcionava muito mais com um quadrado. O quadrado era capaz de girar, mas as quatro bordas traseiras sempre permaneceram no lugar. Mesmo quando a face de cima girava, eles ainda permaneciam completamente parados. Embora alguns homens-peixe estivessem naquelas faces, eles parecem estar isolados do resto do cubo e não estavam participando da luta. Quando o grupo ouviu Litsi, seus olhos não puderam deixar de iluminar. Litsi olhou para suas expressões e sorriu fracamente. Este ponto pode parecer com nada, mas é realmente um ponto de importância. Uma vez que você romper aquelas quatro bordas, o cubo quebraria. Então eu designei essa formação do demônio de quatro braços em vista de lidar com essa fraqueza. O exército central estaria atraindo a atenção do comandante inimigo. E quando a oportunidade chegar, quatro braços fariam seu movimento e golpeariam aqueles pontos fracos. Enquanto falava, Litsi desenhou a imagem da sua formação no monitor. A formação parecia com um homem de quatro braços que abraçaria a caixa cúbica do inimigo. E seus quatro braços estariam agarrando as bordas traseiras da formação do oponente, efetivamente quebrando em pedaços. Zaué e as outras não conseguiram deixar de olhar para Litsi com uma nova luz. A maneira de Litsi e Megan atacarem era muito diferente. O ataque de Megan enfatizou no bom ataque e manobras de batalha, indo no mano a mano com a formação do oponente. Mas Litsi na verdade procurou por fraquezas na formação do inimigo e tirou proveito daquele conhecimento para fazer uma formação que seria capaz de quebrar a formação do inimigo. Se Megan fosse ser discreta como aberta e honesta, como um guerreiro querendo um duelo, descartando qualquer ideia de dissimular truques, então Litsi seria como um forte assassino, sempre ativamente procurando por fraquezas no inimigo que ela pudesse explorar. Litsi se virou para Zaué e disse: Então irmão mais velho Ai, isso é possível. Zaué riu e disse: Como não poderia ser possível? Olhe para isso. Então Zaué acenou sua mão conforme o cubo de mortos-vivos avançavam. Enquanto estavam avançando,
Algumas bestas mágicas mortos-vivos lentamente rastejaram e formaram 4 distintos exércitos na borda do exército, pronto para lançar um ataque a qualquer momento. Outros lugares da formação não mudaram em vista de não atrair a atenção de Ilak. Mas desta vez, Ilak já estava sendo muito cuidadoso. O ataque de Zhao Ai conseguiu fazê-lo focar no seu próximo movimento. Não importa se a outra parte era Zhao Ai ou não, mas seu comando de mortos-vivos deixou Ilak assustado. Por causa disso, mesmo se Zhao Ai mantivesse sua formação cúbica quando avançasse, Ilak não ousaria baixar sua guarda. Além disso, ele estava preparado para qualquer mudança que pudesse acontecer de repente. Zhao Ai avançou lentamente, cuidadosamente garantindo que nada fosse notado na sua formação. Zhao Ai sabia que para a formação de Li Tzi ter sucesso, movimentos prévios precisavam ser levados em consideração. Somente quando a atenção do inimigo estivesse focada no exército central que os 4 braços seriam permitidos fazer seu movimento. Ilak estava um pouco confuso com a aproximação lenta do exército de Zhao Ai. Ele não entendia onde foram as incríveis formações da outra parte. Se eles tivessem usado uma formação antes, então eles deveriam ter uma formação diferente para este momento. Isso era certeza. No entanto, eles realmente queriam atacar desse jeito. Ilak não sabia o que pensar, portanto, ele enviou uma ordem para guardar, preparando para quaisquer mudanças que pudessem ocorrer. Seus olhos estavam completamente presos no exército da equipe oposta, procurando por sinais de quaisquer mudanças na formação. Vendo a reação da outra parte, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir fracamente e dizer: nós devemos utilizar múltiplas formações cônicas a fim de atrair a atenção do exército oposto. Então nós vamos atacar as 4 bordas. Li Tzi, o que você acha? Li Tzi assentiu e disse: tudo bem. A coisa mais importante sobre minha formação é o ataque nas 4 bordas. Se nós perdermos essa chance, então a outra parte pode rapidamente aparecer com uma solução. Afinal, o inimigo tem um general experiente. Zhao Ai assentiu, então ele acenou sua mão conforme sua formação cúbica mudava em pequenas formações cônicas. Então lentamente avançou na direção do outro exército. Depois de ver esse movimento, Ilak não pôde deixar de soltar um longo suspiro. Enquanto não for aquelas formações especiais, então ele teria meios de lidar com isso. No entanto, Ilak ainda não tratou esse assunto de maneira leve. Pelo contrário, ele estava atualmente focando na sua defesa. Ele não podia arriscar fazer um movimento errado desta vez. A cauda do escorpião diabólico ainda estava fresca dentro da sua mente. Logo, a formação cônica finalmente colidiu com o exército oposto. Tudo parecia ser bastante normal, não haviam coisas especiais acontecendo. Isso tornou mais fácil para Ilak comandar seu exército, todo mundo estava perfeitamente seguindo seus comandos. Nesta luta entre Zhao Ai e Ilak, não havia quase nenhum ataque de longa distância. Zhao Ai não usou nenhum desde que ele não queria que Ilak soubesse que seus mortos-vivos fossem capazes de usar ataques de longa distância. Ilak não usou nenhum ataque de longa distância também porque ele sabia quão inefetivo seria contra os mortos-vivos. A menos que esses mortos-vivos fossem atingidos em seus pontos vitais, eles ainda poderiam continuar atacando. Atingir esses mortos-vivos com ataques de longa distância não era fácil. E mais importante, quer sejam bestas mágicas ou homens-peixe, uma vez que eles usem magia, eles apresentariam fraquezas por um curto período de tempo. Fazer isso contra combate corpo a corpo com mortos-vivos era semelhante a cortejar a morte. Por causa disso, Ilak escolheu evitar o uso de qualquer ataque de longa distância. Os dois lados estavam usando corpo a corpo para extrair perdas entre si. Zhao Ai tinha muitas formações cônicas no seu ataque, mas Ilak conseguiu bloquear todos eles enquanto usava o convencional meio de redemoinho. Mas Ilak não usou pequenos redemoinhos, ele estava usando um grande redemoinho em vista de maximizar a quantidade de poder defensivo que ele pode exibir contra essas formações cônicas. Ao mesmo tempo, isso também lentamente entorpeceria as pontas das formações cônicas do inimigo. Essa formação de redemoinho era considerado ser a formação defensiva mais poderosa dos homens-peixe. Quase todos os exércitos de homens-peixe eram capazes de habilmente usar e executá-la. Afinal, sempre veio a calhar, principalmente em situações como essa. A performance de Zhao Ai também foi satisfatória.
Também parecia que seu uso de pequenas formações cônicas foi a decisão correta. Ao mesmo tempo, Zhao Ai e as outras também estavam esperando pelo momento oportuno, aquele momento quando o inimigo começasse a relaxar. O tempo passou, e Ilak começou a sentir alívio. A outra parte queria esmagá-los. Mas embora a taxa de perdas de Ilak fosse maior do que a outra parte, o inimigo ainda só tinha 1 milhão de pessoas. Se Ilak pudesse suportar por mais um pouco de tempo, o inimigo não teria nenhum soldado sobrando para esmagá-los. Neste momento, Litsi viu que a outra parte estava bastante atraída à situação atual. Então ela imediatamente se virou para Zhao Ai e disse: "Irmão mais velho Ai, é hora de atacar." Zhao Ai assentiu, então com uma intenção, 4 braços subitamente saltaram para fora dos 4 cantos da sua formação. Todos eles simultaneamente foram para as 4 bordas da formação cúbica da parte oposta. Essa mudança veio muito de repente. O inimigo não esperava que Zhao Ai e os outros fizessem esse movimento. Os homens peixe já estavam acostumados a esta formação cúbica. Não mover as 4 bordas foi feito em consideração de ser mais fácil para o comando geral de manobras. Mas Zhao Ai não teve esse problema. Ele estava comandando mortos-vivos. Mesmo se a formação inteira fizesse um movimento coletivo, ainda era possível. A formação de Zhao Ai era extremamente flexível para qualquer mudança de forma. Os 4 braços do demônio agora tinham se transformado em 4 formações cônicas enquanto se prendia nas 4 bordas da formação cúbica da equipe adversária. E desde que Zhao Ai já tinha atraído a atenção do inimigo para o exército central, sua resposta a este ataque surpresa veio muito tarde. Antes que Ilak e os outros efetuassem uma resposta, as 4 formações cônicas agora estavam fazendo seu caminho para o núcleo da formação cúbica. As 4 tropas nas bordas não esperavam que eles estariam recebendo um ataque, então eles naturalmente não foram capazes de realizar uma resposta apropriada. E já que sua posição estava em uma borda, era quase impossível para eles fazerem qualquer movimento significativo. As 4 formações dos mortos-vivos agora estavam atravessando a formação cúbica enquanto ia na direção do centro. Neste momento, o redemoinho na frente estava tendo problemas. Então Zhao Ai usou essa oportunidade para fazer seu exército central avançar. Ilak estava procurando por quaisquer mudanças na batalha. Quando os 4 braços vieram, Ilak encarou por um momento antes de seu rosto empalidecer e ele comandar: "Comigo como centro, bloqueie o inimigo, rápido." Seus subordinados eram verdadeiramente dignos de ser tribos de guerra. Eles eram bastante fortes. Depois de sua reação inicial, eles imediatamente foram estabilizados por seus líderes. Então com Ilak como centro, todas as outras formações realizaram seus movimentos para cercar Ilak. Então camadas de rotação e contra-rotação começaram. Logo, uma grande pérola girando foi localizada no meio da formação cúbica. Viver em outro mundo. Capítulo 629. A fraqueza que Litsi descobriu realmente já era conhecida pelos homens peixe. Eles têm usado essa formação cúbica por muitos anos, então como eles não poderiam estar cientes da sua fraqueza? As 4 bordas apoiavam a formação, eles simplesmente não podiam ignorá-las. Algumas pessoas usavam essa fraqueza em vista de quebrar a formação cúbica, então os homens peixe rapidamente descobriram uma maneira de lidar com isso. O método era na verdade, muito simples. Era reunir um grupo de soldados de elite naquelas bordas em ordem de não a deixar ser quebrada. Ao mesmo tempo, eles também desenvolveram uma formação defensiva, chamada de bola. Essa formação de bola foi a que Ilak estava usando agora. Com o comandante no centro, a esfera manteria rotacionando e contra-rotacionando camada por camada. Parece com um moedor de carne, qualquer um que entrasse nesta formação seria transformado em pasta. Além desses 2 métodos, também havia uma fraqueza neste método de quebrar a formação. Os soldados requisitados realizar tal ataque precisavam ter um nível muito alto. Suas ações devem ser rápidas e seus movimentos devem ser unificados, fazendo sua composição muito estrita. Isso ocorreu porque se houvesse qualquer defeito em qualquer um daqueles 4 atacando as divisões, então a operação inteira seria colocada em perigo. Foi precisamente por causa disso que esse método de quebrar a formação cúbica lentamente desapareceu do uso, permitindo que a formação cúbica dominasse nos exércitos dos homens peixe. Embora a formação de bola fosse uma maneira defensiva muito boa,
e pôde derrotar um ataque contra as 4 bordas do cubo. Seu poder defensivo ainda era inferior ao redemoinho. Além disso, suas capacidades de contra-ataque são extremamente baixas. Por causa disso, a formação sempre tinha uma formação de reforço. Quase ninguém usou essa formação a esta altura. Naturalmente, Litsi e os outros não estavam cientes sobre aquelas considerações, bem como restrições em usar seu ataque. Afinal, eles estavam comandando mortos-vivos, então eles não precisavam se preocupar com momentos de falhas em sua formação. Mas quando Ilak usou sua formação de bola, o ataque de Zhao Ai se tornou inútil. O poder da formação de bola pode não ser boa em ofensiva, mas certamente pode defender quando se trata de defesa. Especialmente contra pequenos ataques tais como os 4 braços demoníacos de Litsi, era incrivelmente efetivo. Logo, as 4 divisões de mortos-vivos que Zhao Ai enviou tinham sido trituradas em nada. Zhao Ai não se preocupou com nada disso e apenas comandou seus mortos-vivos a recuar, reformando sua formação cúbica antes de voltar. Neste momento, Ilak não se atreveu a perseguir. Os ataques recentes quase o assustaram até a morte que o pensamento de perseguir nem mesmo entrou na sua mente. Ilak não esperava que Zhao Ai usasse uma formação que alvejava a fraqueza do cubo. Deve-se saber que esse método não tem sido usado por muitos anos. Se as tropas de Ilak não fossem formidáveis, então ele poderiam ter perdido sua vida há pouco. Ilak não entendeu o que a outra parte queria fazer. A outra parte estava usando mortos-vivos, então era natural pensar que todos eles fossem dispensáveis. Além disso, a outra parte estava usando seus mortos-vivos como se fosse um exército, e também recuou depois de sofrer algumas perdas. Isso era completamente diferente do que um mago negro supostamente fazia. O relacionamento de Ilak e os dragões do mar com os outros dragões não foi estabelecido em apenas 1 ou 2 dias, então eles claramente sabiam o que eram magos negros. E eles estavam claros que magos negros, quando comandam muitos mortos-vivos, apenas os deixaria atacar de uma maneira como enxame. Dessa maneira, os magos negros usariam menos magia, bem como o poder mental. Quando os magos negros comandam os mortos-vivos, eles usam poder mágico. No entanto, o consumo de seu poder mental era ainda maior. Quando magos negros usam formações, eles com certeza estariam usando mais poder mental que o normal. Por causa disso, magos negros raramente usavam formações quando atacassem com grandes números de mortos-vivos. Mas ao contrário dos costumes normais, Zhao Ai realmente organizou os mortos-vivos em formação e também os fez lutar como qualquer exército normal. Isso deixou Ilak confuso e também com medo de Zhao Ai. A esta altura, Ilak quase tinha certeza que a outra parte era Zhao Ai. Se a outra parte fosse composta de um batalhão de magos negros, eles não seriam capazes de controlar mortos-vivos em tal nível espantoso. Não apenas pode fazer os mortos-vivos mudarem de formação, também pode mirar nas fraquezas da defesa do oponente. Isso absolutamente não era algo que um grupo de magos negros eram capazes de fazer. Um mago negro realmente pode comandar mortos-vivos em posições delicadas, entretanto, um grupo deles não pode. Afinal, era muito difícil encontrar dezenas de magos negros que tinham a mesma força e habilidade em magia negra. E desde que suas habilidades eram diferentes, era inevitável que seu controle teria leves erros também. Esses pequenos erros podem ser fatais no campo de batalha. A única explicação lógica do que acabou de acontecer era que apenas uma pessoa estava controlando todo o exército de mortos-vivos. O motivo pelo qual Ilak ousava afirmar que a identidade da outra parte era pelo fato de que ele estava enfrentando mortos-vivos e não pessoas. No final, magos negros não eram homens militares. Seu genuíno poder no campo de batalha baseava-se em seus mortos-vivos. Apenas alguns magos negros ousariam estudar formações de exército ao mesmo tempo. Afinal de contas, misturar entre cultivação mágica e estudar formações era algo quase impossível de se fazer. Mais importante, um exército de mortos-vivos não teve nenhum oficial de nível médio e baixo. A qualidade desses oficiais afetaria pesadamente a efetividade do exército. Alguns bons oficiais de nível baixo e médio podem descobrir qualquer mínima mudança no campo de batalha e faria os ajustes apropriados. A palavra de um comandante apenas atuaria como um guia para esse tipo de pessoa. Eles já podem fazer o que era esperado deles, e talvez ainda mais. Contudo, os mortos-vivos eram diferentes. Eles não pensam antes de lutarem,
Eles apenas fazem o que lhes era comandado para fazer. Isso levou a magos negros verem formações como inúteis na sua maneira de lutar. Eles também podem deixar seus mortos-vivos avançarem nos inimigos até um deles prevalecer. Uma vez que havia sido confirmado que a outra parte era Zawai, Ilak não pôde deixar de sentir medo. Para Zawai ter a habilidade de comandar mortos-vivos a este nível era muito aterrorizante de se pensar. Isso era algo que Ilak não estava esperando. A esta altura, Ilak sentiu que ele estava lutando contra um comandante sábio e seu exército, não um mago negro e seus mortos-vivos. Embora Ilak tivesse conseguido defender contra o ataque do oponente, as perdas que ele sofreu não foram pequenas. Especialmente durante o último encontro, quase reivindicando a pobre vida de Ilak. Por causa disso, quando Zawai recuou, Ilak imediatamente reformou sua formação cúbica. Contudo, ele manteve a formação de bola pronta apenas no caso de outro ataque dessa maneira vier. Mas mesmo se Ilak estivesse sendo cuidadoso, ele ainda estava muito preocupado. Não por causa da outra parte, mas por causa da força atual do seu exército. As tropas que ele comandava eram todos feitos de homens-peixe, e homens-peixe eram seres vivos. Diferente dos mortos-vivos, esse pessoal tinha limites enquanto estresse seus corpos podem lidar. Ilak estava atualmente preocupado sobre a força geral do seu exército. Depois de ir através de maneiras ofensivas e defensivas, seu exército deve estar bastante cansado agora. Quando sua força ficar baixa demais, sua situação atingiria níveis desastrosos. Ilak não entendeu muito bem o propósito da vinda de Zawai hoje. Por que ele veio? Ele apenas quer atacar com 1 milhão de mortos-vivos apenas para ficar recuando. Como isso poderia ser possível? Zawai era tão arrogante. Zawai e as meninas estavam atualmente dentro da baleia de escama laminada. O rosto de Litsi ficou bastante feio quando ela disse, irmão mais velho Ai, parece que esse método já havia sido pensado pelos homens-peixe. Senão, eles não teriam vindo com uma resposta tão rápida. Zawai assentiu e disse, sua reação foi realmente muito boa. Mas já que os homens-peixe já sabem sobre essa fraqueza, por que eles não a usaram agora? Eu estou bastante confuso com isso. Litsi suspirou e disse, parece que eu falhei desta vez. Eu não pensei que minha formação já tivesse sido usada antes. Zawai mostrou um leve sorriso e disse, esse pode não ser o caso. Embora a formação pareça que tenha sido usada antes, não significa que você não pode usá-la mais. Desde que os homens-peixe raramente a usam, então deve haver algumas pequenas lacunas na sua formação. Se você puder encontrar soluções para ela, então você não seria invencível no campo de batalha. Litsi pensou por um momento antes de assentir e dizer, essa formação realmente tem muitos pontos fracos. Eu vou ir tentar melhorá-la. Megan, vamos lá. Neste momento, a voz de Kair veio de repente, jovem mestre, eu descobri algo interessante. Quer dar uma olhada? Zawai olhou fixamente, então ele assentiu e disse, tudo bem. Depois que ele respondeu, Kair mudou a exibição do monitor, mostrando a imagem do Palácio do Dragão. Zawai e as outras foram sacudidos após ver a imagem. Eles não pensaram que haveria tal grande Recife. Além disso, a outra equipe era realmente capaz de movê-la. Isso era chocante demais. Mas quando o monitor foi ampliado, o grupo descobriu algo. Naturalmente, não era o Palácio do Dragão que Kair queria lhes mostrar, mas sim, algo no palácio. Zawai e as outras ainda estavam a alguma distância de longura do Palácio do Dragão, então seus olhos não eram capazes de vê-lo. Apenas através do monitor que eles foram capazes de vê-la. Depois que Kair ampliou a imagem, várias pessoas apareceram. Zawai não pôde deixar de olhar fixamente quando ele viu esse pessoal. Ele não tinha visto dragões do mar antes, mas ele tinha ouvido sobre eles de Luolu. O motivo pelo qual os dragões do mar usavam vestes azuis era porque essas vestes eram na verdade, suas escamas. Dragões normalmente não usam nenhuma roupa, caso contrário, transformaria junto com eles. Por causa disso, Zawai estava certo de que, pelas vestes azuis de Alex, ele era um dragão do mar. Além disso, era certo de que seu status não era muito baixo. Isso se deve porque todos os outros dragões do mar estavam tendo ele como seu centro. Viver em outro mundo. Capítulo 630. Mas esse dragão do mar não era o ponto focal da atenção de Zawai, eram as outras duas pessoas ao seu lado. Um deles era uma pessoa que usava uma veste dourada.
A outra pessoa usava um manto vermelho e parecia exalar uma aura sagrada. Quando Zawai viu essa pessoa de manto vermelho, seus olhos de repente encolheram. Ele sabia quem essa pessoa sagrada era. Ele certamente era alguém da Igreja Radiante. Neste ponto, Zawai já tinha um certo entendimento da igreja. Para alguém ser capaz de usar este manto vermelho significa que essa pessoa era um arcebispo. Depois de pensar sobre isso, Zawai não pôde deixar de olhar para Josué algumas vezes. Embora ele não soubesse o nome de Josué, Zawai ainda gravou a imagem desta pessoa na sua mente. Essa era uma boa oportunidade para entender o inimigo. Zawai já estava pensando em transformar Josué em um morto-vivo de nível avançado. Depois disso, Zawai então saberia sobre os trabalhos internos da Igreja Radiante. Depois de gravar o rosto de Josué, Zawai mudou sua atenção para o homem de veste dourada. Essa pessoa tinha o temperamento de alguém formidável. Além disso, Zawai podia sentir que essa pessoa tinha uma aura parecida com os dragões do mar. Isso fez Zawai supor que essa pessoa era da raça dragão. Zawai cuidadosamente olhou para o emissário Aoki. Quando ele viu os chifres escondidos no cabelo dourado de Aoki, Zawai teve certeza do status de Aoki. Laura e as outras estavam similarmente olhando para os dois e também estavam rapidamente descobrindo suas características. Afinal, as duas pessoas pareciam extremamente óbvias. Eles nem mesmo fizeram um esforço para esconder sua identidade. O rosto de Laura ficou pesado quando ela se virou para Zawai e disse: Irmão Ai, parece que a Igreja Radiante e os dragões realmente são aliados. Parece que as nossas especulações foram confirmadas. Os dragões realmente eram pessoas da raça divina. Zawai assentiu e disse: o surgimento dessas duas pessoas reforça as confirmações das nossas suposições. A raça divina realmente já está em ação. Desde que a Igreja Radiante falhou, eles se moveram até a raça Homem-Peixe em troca. Independentemente ou não do sucesso da Igreja Radiante, eles ainda conquistariam o mar. Enquanto eles estabelecerem sua influência aqui, então eles podem ser considerados invencíveis. Litsi franziu a testa quando ela disse: então o que nós faremos agora? Nós lidaremos com eles. Zawai balançou sua cabeça e disse: não, nós vamos recuar e dizer a Luing sobre essa informação. Depois disso, nós iremos até a pradaria e os anões para lhes dizer essa informação também. Megan assentiu e disse: certo. Informação é de máxima importância. Além disso, a montanha do Anões não está longe da montanha Akikra. Se os anões não estiverem cientes disso, então seria possível que eles sofressem perdas enormes. Zawai assentiu, então ele acenou enquanto as criaturas mortas-vivas cuspiam névoa negra na direção do exército do dragão do mar. Quando Ilak viu isso, ele não ousou ignorá-la, então ele imediatamente deu o comando para recuar lentamente. Ele não queria ser preso pela névoa negra. Quem sabe o que poderia acontecer? Felizmente, a névoa negra não foi rápida, então o exército de Ilak conseguiu com sucesso recuar. No entanto, Ilak de repente descobriu algo fora do lugar. A névoa negra apenas flutuou ao redor do campo de batalha, não indo mais além. Além disso, o aglomerado de névoa começou a encolher na direção do centro. A esta altura, Ilak imediatamente entendeu o que a outra parte estava fazendo enquanto seu rosto não podia fazer nada além de mudar. Então ele imediatamente fez seu exército recuar completamente. Ao mesmo tempo, ele também enviou uma palavra para Lex pedindo reforço. O motivo pelo qual Ilak fez isso foi porque ele entendeu que a névoa negra fez nada mais do que transformar os corpos em mortos-vivos. Zawai estava coletando mais mortos-vivos. Uma vez que Zawai complete esse processo, seu exército de mortos-vivos aumentaria. Quando isso acontecer, Zawai se tornaria ainda mais problemático de lidar. Logo, a névoa negra desapareceu, limpando completamente todo o campo de batalha. Nenhum corpo foi deixado na cena. O rosto de Ilak estava incrivelmente feio, mas ele ainda ordenou seu exército a fazer um recuo total. No entanto, o que surpreendeu Ilak foi o fato de que o exército de mortos-vivos de Zawai estava atualmente lentamente se afastando. Eles parecem estar recuando, com nenhuma intenção de continuar seu ataque. Isso surpreendeu Ilak, mas ao mesmo tempo ele se sentiu aliviado. Ele estava realmente com medo da outra parte atacar. Se eles atacassem, Ilak não estava certo de que ele seria capaz de bloqueá-lo. Naturalmente, Ilak não se atreveu a perseguir.
Embora ele não entenda por que o oponente tenha recuado, era bom para ele que eles recuassem. Ilak estava genuinamente aterrorizado com Zawai hoje. Nem fale sobre a força dos mortos-vivos, mas os movimentos repentinos da formação eram formidáveis também. Para ser honesto, Ilak estava com bastante inveja de Zawai. O comando de Zawai sobre os mortos-vivos foi algo que Ilak queria ter. Ser capaz de comandar um exército como se fosse seu membro era o pináculo do sonho de um comandante. Mas esse sonho seria impossível de conquistar. Mesmo se alguém tivesse o exército mais disciplinado do mundo, coordená-los junto ainda provaria ser bastante problemático. Isso fez Ilak desejar que ele tivesse um exército similar ao de Zawai. Ilak pensou que se ele tivesse qualquer exército como os mortos-vivos de Zawai, então ele permaneceria imbatível em cada batalha que ele estivesse. No entanto, foi uma pena que ele não fosse um mago negro. Ele não pode conquistar o que Zawai tinha. Neste momento, Alex e os outros também notaram o recuo de Zawai. Então ele parou os reforços que estavam indo na direção de Ilak. Contudo, a batalha recente fez os olhos de Alex encolherem. Ele pensou que se ele estivesse no lugar de Ilak, ele ainda não seria capaz de fazer melhor. Neste momento, a voz de Alki foi ouvida. Josué, você pode identificar a origem da outra parte. Esse cara não é apenas bom em comandar mortos-vivos, suas formações também são engenhosas. Tal pessoa não é muito boa de lidar. Josué forçou um sorriso e disse, eu posso confirmar com 100% de certeza que a outra parte é Zawai. Apenas Zawai pode comandar mortos-vivos essa extensão. Outros magos negros simplesmente não são capazes de fazer isso. Alex assentiu e disse, vamos voltar para o grande salão e conversar. Então o grupo retornou ao grande salão. Mas antes deles continuarem, Alex deixou uma mensagem para uma pessoa próximo dele. Vá chamar o general Ilak para o grande salão. A pessoa assentiu antes de se virar para partir. Logo, as 3 pessoas retornaram para o grande salão. Depois de cuidar do assento de seus convidados, Alex se virou para Josué e disse, Bispo, você realmente tem certeza que o oponente é Zawai? Josué assentiu e disse, eu tenho certeza. Nenhum outro mago negro pode fazer o que ele acabou de fazer. Mesmo as pessoas da família Calci não são tão proficientes assim. No continente inteiro, o mais habilidoso em comandar mortos-vivos é Zawai. Portanto, eu tenho certeza de que a outra parte seja ele. O rosto de Alex afundou. Então ele disse, esse Zawai é muito difícil de lidar. Nós precisamos ter certeza de que ele seja eliminado aqui. Caso contrário, ele seria um péssimo fator nos planos de Deus. Alki assentiu e disse, certo, este Zawai é muito feroz. Ele não apenas pode comandar mortos-vivos, ele também pode exibir formações de batalha. Mais importante, seus mortos-vivos eram muito fortes, no mínimo com força no 5º ou 6º nível. Isso é muito assustador. Ao mesmo tempo, ele também conseguiu adquirir mais corpos antes dele partir. Parece que ele também pode fazer mortos-vivos em massa. Imagine as implicações de 1 milhão de guerreiros do 5º ou 6º nível em terra. Josué sentiu e disse, realmente é assustador. Essa pessoa deve ser removida. Ele é um perigo para nossos planos. Neste momento, Ilak chegou. Alex imediatamente o chamou. Ilak deu uma saudação aos 3 antes de Alex lhe dar um assento. Então Alex olhou para Ilak e disse, Ilak, o que você sentiu quando você lutou contra o oponente? Você pôde identificar sua identidade? Sem demora, Ilak respondeu, Vossa Majestade, eu tenho certeza de que a outra parte seja Zawai. Tal exército não pode ser comandado por uma equipe de magos negros. Pode apenas ser dirigido por uma pessoa, senão, esse nível de controle não poderia ser conquistado. Alex assentiu, ele agora estava inteiramente convencido de que o oponente é Zawai. Então Alex perguntou mais, os mortos-vivos, quão forte eles são? A habilidade do oponente de fazer formações, como é? Ilak respondeu, os mortos-vivos são muito fortes, quase igual a uma besta mágica do 5º nível. Quanto às formações, eles parecem bastante fracos. Entretanto, com prática constante, eles definitivamente seriam uma ameaça no campo de batalha. Vossa Majestade, essa pessoa deve ser removida. Senão, ele seria uma enorme ameaça para nossa raça dragão do mar. O rosto de Alex afundou completamente. Josué,
Ilak e Elk chegaram à mesma conclusão. Com a força de Zawai, ele não pode ser permitido permanecer vivo mais. Alex virou sua cabeça para Josué e disse: Bispo, quais são suas ideias? Este Zawai nunca deve sair do mar, nós absolutamente não podemos deixá-lo escapar. Josué sentiu e disse: naturalmente, seria mais fácil lidar com Zawai aqui. Seria difícil matá-lo no continente. Eu ouvi que a família Buda tem vários nonos níveis. Além disso, a força pessoal deste Zawai é muito boa também. Existem rumores circulando no continente dizendo que ele tem uma habilidade divergente espacial. Quando nós lidarmos com ele, nós absolutamente não devemos deixá-lo fugir. Aoki olhou fixamente, então ele franziu a testa e disse: ele também tem uma habilidade divergente espacial? Se este for o caso, então as coisas acabaram de ficar mais problemáticas. Eu tenho ouvido que pessoas com essa habilidade quase sempre são impossíveis de pegar. Sua habilidade de escapar é incomparável sob os céus. Josué sentiu: eu sei disso. Então eu estou planejando enviar a relíquia da nossa igreja. Desta vez, não importa o preço, nós devemos eliminar Zawai. Então Alex disse: relíquia? Que relíquia? Ela pode impedir uma pessoa com uma habilidade divergente espacial de fugir? Josué sentiu: esta relíquia é especificamente feita para lidar com pessoas que têm habilidade divergente espacial. Enquanto tivermos essa relíquia, Zawai certamente não conseguirá fugir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.